Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, né? E bem-vindas. Que prazer estar aqui com vocês, né? Podendo realizar essa palestra, mesmo que seja, né, pelo ambiente virtual, usufruindo da tecnologia, né, do progresso, né, deste universo digital que nos conecta, aproxima corações, né? Em partes podemos dizer que a saudade ela até é diminuída, né? Porque nós conseguimos estar em tempo real, dialogando, conversando, né? Por meio das lives aí. Né? Isso é muito importante. A tecnologia para promover o bem, para ampliar, né, esse conceito de acolhimento. Que bom. Queremos agradecer essa instituição de amor, essa instituição de luz que acolhe a tantos corações, inclusive o nosso, né? Que já estivemos aí nas lidas dos estudos, né? Assumindo grupos de estudos, né? Na programação doutrinária da casa. Isso é muito bonito, isso é muito positivo, deixa aquela saudade boa, né? Quando lembramos aí dos nossos grupos. Associação Beneficente Amigo Germano que acolhe tantos e tantos, né? Então, meus queridos, nessa noite que fomos aqui convidados para refletir, estamos de coração agradecido. E, já que estamos de coração, né, agradecidos, vale também emitirmos aquela sintonia positiva, né, naquela intenção com um propósito, porque os Espíritos vão dizer que a prece sincera tem a ver com nossa intenção. Então, que seja para a abertura dos trabalhos desta noite, nesta palestra que vamos proferir, que seja esta nossa intenção a mais positiva possível, para que possa chegar até vosso coração. Pedimos licença, então, a partir desse instante, para podermos adentrar ao seu lar, né? Seja pelo seu dispositivo móvel, né? Seja por sua Smart TV, enfim, seu computador, onde você estiver nos acompanhando. Muito boa noite. Tá? A Associação Beneficente Amigo Germano, que realiza esse trabalho pautado no bem, né, tem aqui nosso respeito, nossa consideração. Então, naquilo que compete à nossa responsabilidade da noite, meus amigos e minhas amigas, nós vamos tratar o tema Um Mundo Humanizado. Tá? Esta é uma proposta, vamos dizer assim, que deve ser posta em prática urgentemente, né? Porque diz respeito a nós, diz respeito à maneira como nós vemos a vida, interagimos com o mundo, né? Se aquilo que já sabemos está de fato nos incomodando, se eu estou realmente querendo pôr em prática tudo aquilo que eu já sei, se eu já fui desperto por esse conceito da ética do Cristo, se então eu já tenho consciência daquilo que devo fazer para ir ao encontro do seu ensino moral, ou seja, da moral do Cristo, aquela moral que nós devemos aspirar, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Se eu já sei de tudo isso, né, a pergunta-chave aqui é me questionar com relação ao meu processo de humanização. Né? Uma coisa é ser humano. A outra é um ser humano humanizado. Há todo um contexto, há todo um processo de experiências, não é? De provações pelas quais nós passamos, mas aqui um adendo, me permitem, essas provações não é nada imposto como sendo um castigo, mas sim resultado da nossa própria imaturidade, das escolhas que fazemos, não é? E que resultam, de certa forma, em consequências, né? Para cada causa, um efeito. Então, à medida que eu vou tomando conhecimento daquilo que sou, à medida que vai despertando em mim a certeza de que sou um espírito em uma condição temporária, vivendo uma experiência espiritual na matéria, ou seja, estou encarnado, eu começo então a modificar a maneira como eu estou interagindo com a vida no planeta, com o mundo em si. E essa expressão com o mundo em si, eu quero colocar aqui com o próximo. Então, à medida que eu vou aprendendo a me relacionar com o próximo, porque eu vou aprendendo a relacionar-se comigo mesmo, né? Me compreendendo, me entendendo, provocando um autodescobrimento
por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento é a ponte que vai nos ligar ao espiritual. À medida que eu vou me compreendendo como um ser espiritual, eu facilito a minha trajetória aqui. Tá? Sem contar nos resultados positivos, não é? Para a nossa evolução. E que vai também refletir quando deixarmos o corpo físico. Não é? A facilidade, o desapego. Não é? Os sentimentos continuam, mas nós vamos conseguir nos desapegar dos laços materiais com muita facilidade. Mas a temática da noite, um mundo humanizado, diz respeito ao nosso processo de autoeducação. A maneira como nós estamos nos vendo dentro deste contexto do qual os habitantes do planeta Terra, né, ao conviverem, refletem de um para com o outro por meio dos seus comportamentos. A maneira que eu ajo, por exemplo, a maneira que eu ajo com o próximo. Eu estou contente com este meu modo de ser? Eu gostaria que, após agir desta maneira com o meu próximo, ou após fazer aquilo que eu tenho intenção de fazer, eu gostaria que toda a humanidade também fizesse comigo esta mesma ação? Se sim, se isto é cabível, se isto é possível, se esta minha ação se enquadra dentro deste conceito, dentro dessa regra, não é? Do bom senso, onde sim, o que eu pretendo fazer é bom, está pautada na prática do bem. Então, o meu comportamento, a minha ação está pautada em uma lei natural, não é? Ou seja, pode se tornar então uma expressão aí de uma lei natural. Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer é muito bom. Então, se todos fizerem um para com os outros, não é? Nós teremos então uma situação de bem-estar, vamos dizer assim, sendo gerada por meio dessas ações. Ótimo! Se após nos analisarmos, chegarmos a tais conclusões, né, tudo bem. Então significa, né, que as nossas ações são coerentes com a prática da lei de amor ensinada pelo Cristo. Tal ensinamento pede que nós possamos ser o exemplo para o outro. Que possamos conseguir, por meio ali, né, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do agir, do sentir, enfim, conseguir também transmitir propostas de boa educação. Um mundo humanizado é um mundo solidário. É um mundo onde eu me importo com você, onde nos importamos uns com os outros, não é? E não apenas disputamos uns com os outros. Hoje, a nossa educação, a educação como conhecemos, ela é pautada na competição, na disputa. Não é? Então, o melhor é aquele que está no topo, é aquele que aparece. Mas tal situação, não é, tende a se transformar. À medida que nós vamos espiritualizando, segundo afirmam os espíritos, à medida que vamos, né, desapegando, né, desses sentimentos ainda inferiores, né, ligados mais às questões materiais, à medida que isso acontece, mais eu vou dando atenção, valor e praticando questões que têm a ver com o meu lado espiritual, com a minha origem. Estamos com os sentimentos viciados, né? Viciados na negatividade, viciados em guardar mágoas, não é? Quantos sentimentos nós não abrigamos no nosso interior que carrega informações negativas para nós, que nos prejudicam, como aguilhão mesmo, alfineta. Toda vez que eu lembro de tal pessoa, de tal situação, eu lembro daquela condição e aí eu ressinto, eu sinto de novo. E esse sentir de novo, de certa forma, né, cria ondas, né, de vibração, vamos dizer assim, que emitem determinadas frequências. Estas, por sua vez, captadas primeiramente pelo nosso perispírito, né, que vai vibrar na mesma sintonia desses meus pensamentos, em desalinho, né, com as leis gravadas na consciência, que são as leis do bem, as leis de amor. Então, nesse momento, eu também emito estes sinais para o meu corpo físico, que quando persistente, né, que quando eu insisto nessa situação por longo tempo, não me permitindo essa transformação interior, eu posso
acabar acarretando em um mal físico, em uma desorganização, não é, do meu organismo biológico, e isso então vai resultar nas tradicionais doenças. Mas onde cabe esta informação dentro do conceito de mundo humanizado, né, que estamos colocando aqui? Bom, ela está, não é, dentro desse conceito porque diz respeito à nossa capacidade de autoeducar-se. Porque à medida que eu me autoeduco para a vida, eu compreendo informações preciosas acerca do espírito. Eu começo a me interessar por mim mesmo. E então é óbvio que eu começo a buscar tudo aquilo que, conforme os espíritos colocam no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, em dois momentos, tá? Deste capítulo 5º, no item 13, tá? E no item 23, que é o Tormentos Voluntários, dizendo que nós vamos adquirindo calma. Um sentimento de calma é um sentimento não de ficar tranquilo apenas, né? Não estou fazendo nada, estou calmo, não. É aquele sentimento que nos remete à certeza de que estamos em paz de consciência. E nesse momento o nosso corpo reflete a isso, né? Ele dá uma resposta, e uma resposta positiva, tá? Então nós vamos perceber que a verdadeira riqueza ela está na conquista do interior. A mesma afirmação, falando até com outras palavras, mas nos levando para o mesmo capítulo, para o mesmo sentido, está no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. No item 8, no final, no último parágrafo. Leiam depois. Vocês vão ver que capítulo maravilhoso. Aliás, esse capítulo Cristo Consolador é para aqueles momentos que nós precisamos de colo, de ser acolhido, né? É um capítulo maravilhoso. Eu sugiro a todos que leiam, todos aqueles que estão passando por qualquer que seja dificuldade, principalmente nesses momentos tão delicados que estamos vivendo, né? Consequência deste período, né, pandêmico, né, do qual estamos vivenciando esta experiência tão importante para as nossas almas, né? Veja, meus caros, tudo é a maneira de vermos, não é? Nós precisamos educar os nossos olhos para ver as coisas do Espírito, porque enquanto estivermos apenas educando-os para sintonizar e se interessar, para buscar prazeres nas satisfações materiais, então o nosso sofrimento, né, consequentemente, durará um pouco mais. Isso é natural. Então, quando falamos de um mundo humanizado e falamos de educação, nós falamos em uma mudança geral de comportamento, né? Porque é urgente, nós precisamos, né, educar a nossa vida interior. Por quê? Porque se cada um cumprir com esse papel, educando a sua vida interior, logo nós teremos uma civilização educada interiormente. E à medida que isso acontece, à medida que eu vou travando o conhecimento sobre mim mesmo, conforme a proposta da questão 919 de O Livro dos Espíritos, eu também vou entendendo que eu tenho apoio para passar por aqui nos momentos que eu julgo ser mais difícil. Por quê? Porque eu sou um ser de origem espiritual, animando uma forma de vida física. Esta forma de vida física tem vida, porém não a vida inteligente como o meu espírito dá a ela, não é? Como o meu corpo físico é um corpo que apresenta perfeitas condições para que meu espírito abrigue neste e desenvolva coloco em prática todos os estímulos, né, por meio da percepção, enfim, por meio da locomoção, dos movimentos, etc., né, que esse corpo me oferece, me dá a condição. Então eu entendo que eu posso usufruir muito desta oportunidade, não é? Eu, enquanto espírito, faço uso deste corpo para que eu possa evoluir e ao mesmo tempo colaboro com este para que este também possa evoluir, né? Porque há vida neste organismo, independente do espírito, né? Vida, né, que mantém, né, toda essa constituição orgânica em perfeito estado. Então, meus caros, quando nós olhamos para o conceito de humanização, nós olhamos para a prática do bem, para a lei do amor, de amor do Cristo, colocada em prática na sociedade. Há uma questão em O Livro dos Espíritos de número 793,
Essa questão Kardec questiona, né, nesta oportunidade, sobre quando nós vamos ver traços de mudanças, né, na nossa civilização, de moralidade, né, mas da moral pautada na ética do Cristo. Entenda, né, tudo que o Livro dos Espíritos está tratando, apesar de abraçar todas as situações das quais a humanidade tem necessidade, ele tem como seu objeto de estudo principal o Espírito. Então, o foco, o objeto de estudo do Livro dos Espíritos é o Espírito. Portanto, tudo que ali trata em termos, né, de evolução, de conquista da moral, está sendo relacionada, né, à educação do espírito. E a maior referência que temos para seguir com relação à prática do bem e aspirar às perfeições é o próprio Jesus, conforme orienta o Livro dos Espíritos na questão 625. Então, queridos, nós vemos que nós temos muita informação na mão, não é? Esperando para ser posta em prática. Então, eu falava sobre a questão 793 do Livro dos Espíritos. Esta questão, quando Kardec vai formulá-la perguntando sobre quando nós vamos ver essas mudanças ocorrerem, né, com relação à moralidade dos seres humanos, né, ao desenvolvimento moral, o encarregado da resposta, o espírito que vai responder, vai dizer que nós vamos notar justamente quando percebermos esses traços morais sendo modificados, a maneira como nós vamos tratar uns aos outros, como nós vamos proteger aquele que, entre aspas, considera-se mais fraco dentro do seu processo e sua oportunidade reencarnatória, enfim, desprovido de recursos, etc. À medida que nós vamos interessando por estes detalhes, indo ao encontro da necessidade uns dos outros, nós também vamos colocando em prática essa lei de amor ensinada por Jesus. Porque à medida que nós vamos evoluindo, meus queridos, todos os nossos potenciais vão despertando. À medida que nós vamos trabalhando o nosso interior para purificar, né, os nossos instintos inferiores, nós vamos modificando a nossa indumentária perispiritual, ou seja, né, o nosso corpo perispiritual. Nós vamos tornando-o menos grosseiro, né, menos ligado, amarrado à matéria, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? O nosso corpo físico também começa a receber estes benefícios. Né? Porque veja, se eu estou me purificando, não é? Se eu estou mudando os meus conceitos a respeito da vida, aplicando essa ética do Cristo, ou seja, sabendo o que eu devo fazer e entendendo dos valores de o porquê fazer, aqui atrela-se a parte moral, e eu então coloco em prática, trabalhando aquelas necessidades ainda inferiores que eu carrego, porque às vezes eu vou querer devolver, não é uma situação que foi feita comigo ali que eu não gostei, eu vou querer explodir, talvez eu estou ali em um movimento de mágoa ou de inveja, não é? De orgulho, de ciúmes, cobiça, eu começo a perceber isso. O que ocorre? Eu começo a trabalhar para modificar-me interiormente. E este esforço, meus queridos, é levado em conta, porque nós vamos começando a mudar as nossas vibrações, né? A frequência que nós emanamos. À medida que isso ocorre, nossa psicosfera espiritual em torno, né, do nosso corpo aqui, da nossa alma, também muda. As conexões que nós vamos criar em termos de sintonia, aquilo que é simpático a nós, serão outras. Né? Nós vamos criar ressonância com outro tipo de sentimentos, né? Vai ampliar em nós outro tipo de sentimentos. Por quê? Porque o assunto que vai estar em pauta no nosso interior, como interesse, será outro, é muito natural. E então eu começo a provocar aquela cura, mesmo que silenciosa, né, de tudo aquilo que me causa algum dano ainda nessa existência material. Começamos a melhorar a partir dessa atual existência, caso assim desejarmos, caso começarmos a colocar em prática. Não é? É um autotratamento espiritual. Né? Não existe o conceito de autocuidado? Então, né, tão bem tratado nas questões da saúde mental? Exato, né? O autocuidado conosco, né, com nossa condição íntima, mental, né, cuidando das emoções, avaliando-as, ressignificando-as para que estas
possam gerar sentimentos de qualidade, nós vamos estar influenciando diretamente o nosso mundo interior, consequentemente alimentando o nosso espírito dessas riquezas, não é? Destas informações, fazendo com que eu mude minha visão, né, sobre as coisas. Porque nós não vamos dar saltos, meus queridos, né? O fechar dos olhos materiais é só isso mesmo. Eu só cumpri com o meu objetivo e deixei aqui a roupa física. Eu, como individualidade, continuo, né? Vou me expressar, né? De uma maneira muito mais sofisticada do que aqui, porque aqui precisamos dos órgãos dos sentidos, né? Desde a produção do som até a percepção daquilo que nos chega aos ouvidos para perceber, não é? Aquilo que está sendo pronunciado, entender, etc. Né? Quando livre do corpo físico, nós temos outras capacidades, né? Qualidades muito mais ampliadas. Mas nós, enquanto estamos aqui, temos esta necessidade de nos tornar seres melhores, ir moralizando os traços da nossa inteligência. Por isso que a questão 793 que estamos trabalhando agora, ela vai dizer isso, à medida que forem, né, trabalhando internamente, modificando os caracteres interior, vai surgir então uma nova geração que pensa diferente. Mas isso é pouco a pouco, todos nós já estamos começando a fazer isso, nasce de dentro para fora. Tá? A distração, meus caros, ela é muito silenciosa, mas muito silenciosa mesmo. Tá? Mesmo. Então há situações que nos apegam demais a esse planeta. Nós nos tornamos muito distraídos das coisas espirituais, daquilo que de fato nós precisamos construir, edificar em nós. Por isso que nós somos alvos fáceis de faixas vibratórias menos elevadas, né? Influências espirituais que às vezes se apegam, se ligam a nós e nos causa determinados danos, certos danos, enquanto nós estamos encarnados, né? Porque reflete na matéria. E a matéria provoca uma dor intensa sobre as percepções, né, do perispírito. E aí a gente vai, de fato, sentir tudo isso, né? Mas o que você está falando, José? Disso que a gente sente, né? A maneira como nós percebemos o mundo, tá? O contexto da educação humanizada ela é muito mais profunda porque eu tenho que falar de uma educação do espírito que não só envolve a mim, mas envolve o meu próximo. Então, tudo aquilo que eu estiver fazendo a você, de fato, eu estou prejudicando a mim mesmo. Percebam que não há espaço para o egoísmo, né, dentro dessas questões de humanização. O bom é que nós já começamos a dar esses primeiros passos. Tá? Para além do rótulo da palavra instituição humanizada, né, ou educação humanizada, para além, muito além desse rótulo, né, está aqueles que de fato estão começando a pôr em prática esta mudança de consciência. Uma coisa é dizer, uma coisa é levantar a bandeira, uma coisa é colocar como emblema partidário que temos uma educação humanizada proposta, né, como proposta para você. A outra é eu ser, é eu dar o exemplo. Não é? Então eu preciso estar inserido dentro do contexto daquilo que eu estou propondo para que de fato minha consciência possa estar absorvendo toda a riqueza daquilo que eu necessito. E então eu começo a perceber todas essas nuances das mudanças, começo a melhorar-me no comportamento, na maneira de pensar. Né? E aí nós vamos entendendo, né, as colocações, volto aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Leiam, tá? Que está lá no item 8 que eu citei, né, deste capítulo. Né? Quanto mais nós nos espiritualizamos, menos temos necessidade de sofrer. Tá? E o corpo vai responder também à altura. Por quê? Porque o espírito, né, que está encarnado, ou seja, nós, não vamos estar perturbados. Se nós não estamos perturbados, e o que seria então a perturbação aqui? Qualquer oscilação, não é, do nosso estado de equilíbrio, estado de perturbação. Então toda essa agitação, essa perturbação emitindo uma frequência constante e permanente para o corpo físico, é natural que esse venha sentir seus efeitos e então acaba aqui adoecendo, sofrendo um tanto mais. Por isso que o capítulo encerra dizendo: aquele que, não é, trabalha essas questões internas, consegue de fato, né, mudar toda essa situação dessa necessidade. Veja que interessante, o corpo não precisa
né, ter maiores desfalecimentos. Depois leiam com calma, tá? E aí nós vamos percebendo o quanto que nós podemos enriquecer espiritualmente, o quanto que nós podemos crescer espiritualmente, não é? E assim, meus queridos, nós vamos fazendo um trabalho de qualidade, não é? Um trabalho que pode realmente mudar não só a nós mesmos, como também influenciar a humanidade em si, porque a humanidade, não que nós vamos mudar o mundo, né, uma pessoa só, mas muitas pessoas juntas, unidas, tendo esse mesmo propósito, né, começam então a resultar numa frequência diferente. E esta frequência diferente, vibrações diferentes, mais harmônicas, não é? Mudam totalmente o padrão, as necessidades, né, do planeta. Porque nós temos e temos para ter em abundância. Acontece que a ganância, não é? Ganância em excesso, né? essa ganância exacerbada, essa ambição desmedida, essa competição, não dão espaço para a cooperação, o equilíbrio. Né? Mas o planeta tem recursos para todos, para que possamos ter vida e vida em abundância. A condição de humanização, não é? Propõe que eu me interesse por você, mas num sentido de auxiliá-lo nas suas necessidades, e assim você para comigo. Talvez muitos vão dizer, mas nós estamos distante desta situação. Talvez por hora sim, estamos um pouco distante, porque temos que combater o egoísmo, temos que deixar de ser tímidos, né? Conforme coloca ali o Livro dos Espíritos, na questão 932, deixar de ser tímidos. Porque o bem precisa de movimento. Eu preciso movimentar ações pautadas no bem, para que eu possa de fato então ter um mundo humanizado. O meu interesse pela melhora do outro, pelo sucesso do outro, essa onda, né, de sentimento de bem-querer para com o próximo. Isso, para acontecer, eu preciso estar renovado interiormente, para que de fato então eu possa, né, começar a promover essas mudanças positivas no meu interior. E a partir daí, então, toda a minha vibração, olha lá, vamos falar em vibração, né, essa frequência que eu emito dos meus pensamentos, do meu sentimento, dos desejos, né, olha aí, muda. Tá? Por quê? Porque vai estar pautada, né, em outros objetivos, não é? Em outros objetivos. E a partir daí, eu começo então a perceber que eu tenho condição de melhorar não só a mim mesmo, né, como o entorno, né, a maneira como eu emito as boas vibrações proveniente do meu comportamento, do meu bom pensar. Olha que interessante aqui. Né? Vai ao encontro das necessidades do próximo. Este é um verdadeiro tratamento espiritual. É sair daquela condição que eu estou para me permitir transformar e chegar em um outro ponto. Esse outro ponto requer o quê? Minha disciplina, minha vontade. Detectar em mim aquilo que eu já não concordo mais. Que bom que já está incomodando, não é? Porque se já está incomodando, significa que eu não concordo mais. Eu quero mudar. Né? E eu só vou ter esta calma, conforme colocamos aí no Evangelho, que está no capítulo 5º, tá? Bem-aventurados os aflitos, 2 lições. Item 13 e item 23. Eu só vou adquirir essa calma à medida que eu vou me interessando pela vida espiritual, sem deixar os compromissos e as responsabilidades da matéria, claro. Tá? E aí nós vamos entender o que Jesus quis dizer com terão vida e vida em abundância, se buscarem primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Até porque, meus queridos, né, uma sociedade organizada dentro de um conceito, né, que estamos colocando aqui de humanização, não é? Esta sociedade se organiza segundo as leis de amor ensinadas pelo Cristo, porque são leis que promovem o bem para com o outro, que me ensina a ser ético, valorizar a moral, né, os valores morais com relação àquilo que eu posso praticar de bom para com a vida, para com o outro. Tudo isso faz com que nós possamos nos curar de nós mesmos. Né? E à medida que isso vai acontecendo, eu também vou amplificando as potências de minha alma. Muitos outros recursos que temos dormentes em potencial no espírito começam a ser despertos. Né? Intuição,
né? Sensibilidades mais afloradas, né? Percepções diferenciadas. Então nós vamos tendo cada vez mais a certeza, não é? De que a vida, não é um manancial, né? Um oceano de abundância. E nós vamos percebendo que dentro desse contexto de vida e de amor nós estamos, como manifestação do amor do Pai, de Deus. Quando nós começamos a trabalhar o nosso olhar, a nossa visão espiritual para abraçar, para acolher, para sentir tudo isso que estamos falando, né? O falar transformar em sentimento e esse sentimento na certeza, parte do nosso ser, nós começamos então a compreender, né, as belezas que nos aguardam e compreender que tudo isso que nos ocorre, que às vezes nos entristece, é temporário e que se nós soubermos observar, só está nos tornando seres cada vez melhores. E aqui, né? Aqui tem a ver conosco. Né? O que eu, né, tenho a ver com tudo isso? Né? Como eu estou de fato, né, me vendo nesse cenário das transformações que estão ocorrendo nesse momento? Como estão sendo, né, os meus hábitos no dia a dia? Como eu estou refletindo, né, o meu próprio pensamento para com o próximo? A maneira como eu interajo com a vida? Será que eu sou grato? Meus amigos e minhas amigas, tem muita coisa que nós poderíamos aqui comentar para, enfim, enriquecer ainda mais estes assuntos, né? Mas tudo isso nós temos contato há muito tempo, né? Os ensinos de Jesus, a maneira como ele nos tratava, nos acolhia, se interessava por nós, por nossas dores, sofrimento. E o que ele fazia? Ele chegava lá e modificava a ótica, né? O foco, ajustava o foco espiritual, tá? E falava, olha para dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Busque-o, compreenda-o. Agora vocês estão um pouco confusos, não entendem muito bem, mas haverá época que o Consolador, essa pleiade de espíritos maravilhosos que nos veio trazer ensinamentos riquíssimos, não é? Consolador, aquele que consola. O movimento de consolar é acolher. Eu lhe dou atenção, eu sou empático, eu sou acolhedor, enfim, não é? Consolador. Essa palavra consolar é tudo de bom, não é? E chegou essa época, nós temos informação acerca do mundo espiritual, acerca dos ensinamentos de Jesus, compreendemos quem de fato foi Jesus, esse Espírito de primeira grandeza, né, que tem as qualidades que todos nós vamos alcançar um dia. O próprio Jesus já afirmava isso, vocês podem fazer isso aqui e muito mais. Né? É a tua fé que te cura, é a maneira como você permite esta conexão comigo ou com as forças do bem, do universo. Né? Então, um mundo humanizado começa dentro de nós, meus queridos. Nós precisamos compreender quais são as nossas necessidades para não ser escravos delas. Né? Porque mais rico é aquele que tem menos necessidade. Vai nos orientar os Espíritos. Questão 926. Tá? Depois anotem tudo isso aí. Façam uma leitura breve, tá? Para que fixem este tema e que nós possamos começar essa mudança em nós, para podermos passar adiante, né? Passar para aqueles que estão em tenridade, né? Porque a infância é muito valorizada. Então, os próprios Espíritos trataram desta questão a partir, né, da questão de número 383. Né? Nós temos ali 3 questões, 383, 384 e 385, que vale muito a pena ali ser observada dentro deste viés educativo. Né? Por quê? Porque nesta idade, né, na infância, né, pelos órgãos do sentido estar em pleno desenvolvimento, o espírito que está ali ainda, né, concluindo o seu processo reencarnatório, fica muito mais fácil de nós impressioná-lo, né? Impressioná-lo com boas atitudes. Trabalhar plantar as sementes do bem para que em tempo hábil, tempo certo, elas venham a germinar. Né? Porque chegará a época
em que esses espíritos encarnados, na idade de juventude, por exemplo, né, que começam a tomar ali cada vez mais posse do seu patrimônio espiritual, da sua personalidade, né, e então nós começamos a ver os traços, não é? Desta personalidade então mais firmes, né, mais agudos, destacando, e às vezes algumas atitudes acabam nos decepcionando. Por isso que quanto mais nós investirmos nessa educação por meio dos exemplos, a começar por nós mesmos, autoeducação, é preciso estar como protagonista, criando a ponte para que esses possam assimilar melhor o conteúdo de educação dos espíritos, não é? Mas nós vamos ter aí possibilidades de executar toda essa transformação em menor tempo, vamos dizer, né? Tudo bem que o tempo para o espírito pouco importa, né? Mas é uma maneira de nos expressarmos para trabalharmos um entendimento aqui, né? Para tornar didático aquilo que estamos falando, correto? Então é isso, meus queridos, né? Observamos aqui o quanto, né, é importante o nosso papel como protagonista dessa educação transformadora e o quanto, de fato, nós somos responsáveis, né, por tudo isso. Tá? Então que possamos pedir a Deus, a Jesus, que ilumine nossos corações sempre, para que possamos fazer as melhores escolhas, não é? E dentro deste contexto de um mundo humanizado, que possamos colaborar cada vez mais com a obra da criação, com os propósitos da lei de amor ensinada por Jesus, não é? Que bom, né? Que bom que nós chegamos até aqui, que bom que vocês estão presentes, não é? Eu fico muito feliz com isso, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, agradeço a direção da Associação Beneficente Amigo Germano, essa associação tão querida que sempre nos acolhe, não é? Então, obrigado, tá? Muito obrigado de coração, né, por esta oportunidade. E eu espero que nós possamos, então, a partir de agora, ser tocados, incomodados mesmo por esta mensagem que vai pedir para que nós possamos colocar em prática as nossas intenções para com o bem. E, já que estamos chegando ao final, que seja a nossa intenção uma prece, né? Que as palavras desta noite sejam uma prece, indo ao encontro do teu coração, para que assim nós possamos nos saudar com harmonia e com gratidão, com reconhecimento de um para com o outro. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até lá.